pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, numa roupagem diferente. Apesar do ambiente não ser diferente, estamos só eu e minha sócia, Shirley Teodoro. Seja bem-vinda, Nayara. Bem-vinda, Shirley. É um prazer tê-la aqui conosco. Hoje o bate-papo entre nós duas, a gente vai falar de um tema atual, um tema importante e que diz respeito a áreas que a gente gosta muito, tributário, empresarial e societário. E que ultimamente as pessoas estão fazendo um verdadeiro terrorismo nas redes sociais. Né, a gente até brincou aí com o nome do episódio, chamando o fim da era das holdings, as holdings acabaram. O que está acontecendo dentro do direito tributário, do direito empresarial, que existem, né, profissionais, é que a gente pode chamar de profissionais, vendendo que as holdings iriam acabar. Exatamente. E a gente faz até um alerta, porque as redes sociais, elas têm hoje um papel muito informativo, atualizam a gente também se socorre delas e a gente está nas redes sociais. Mas o fato é que quando a gente trabalha com questões como as holdings, como questões tributárias, a gente está falando de patrimônio, de vida de empresas. Então não dá para tomar decisões sérias baseadas somente em posts aleatórios. É por isso que a gente recomenda. Tem informação? Ótimo, compartilhou. Mas vem um pouquinho mais para cá, conversa com seu advogado, conversa com seu contador, entende a sua realidade para você não agir por impulso ou perder noite de sono com realidade que muitas vezes não se aplica. E eu, assim, ainda vou dar um passo mais atrás, que eu acho muito importante, e eu vejo isso muito no nosso dia a dia, no atendimento com os clientes. O cliente chega, às vezes, procurando uma holding, ou as pessoas falam de holding, sem saber o que é uma holding, né? Nós atendemos um cliente esses dias, que o cliente queria criar uma holding, quando a gente foi ver, ele já tem uma empresa que é uma holding, que ela precisa, né, de mudanças, mas já existe, ele nem sabe que aquilo existe, ele nem sabe o que é. Então, vamos fazer essa pausa e pensar, o que é uma holding? Holding, gente, é uma pessoa jurídica que vai ser detentora de alguma coisa, ou de participações, ou de um patrimônio, né? Ela vem, inclusive, do verbo do inglês, né? To hold, que é deter, segurar. E é isso, é uma pessoa jurídica que vai trabalhar como incorporadora, administradora de imóveis, e a gente vai trazer essas roupagens de holding para ela, que seja uma proteção patrimonial, para um planejamento sucessório, para evitar um tributo, né, ou para diminuir o imposto que vai incidir. É bem isso, e eu acredito, Nayara, que as pessoas confundem a holding como uma solução milagrosa, sem mesmo saber o que é, porque ela é vendida como um produto. Ela é vendida assim. Ela é vendida o tempo todo como produto. E como você bem disse, ela não é um tipo societário diferente, ela é uma função que uma sociedade exerce com essas finalidades que a Nayara falou, e que, tocando a questão tributária, a holding jamais pode ter algum propósito que seja evitar pagar algum tributo de forma ilegal. O que a holding pode ajudar a promover é uma eficiência tributária. E tão somente a eficiência tributária, ela não é uma justificativa suficiente para constituir uma holding, né? É importante observar, como a Nayara falou, outras finalidades, outros objetivos. Não existe também proteção patrimonial 100%, blindagem. A gente fala de proteção e não de blindagem. Não existe blindagem patrimonial. O seu patrimônio ele só não vai ser atingido por alguma coisa se ele não tiver no seu nome. Então, se você deve, se você tem um processo, se você tem uma execução, se tem muita coisa acontecendo na sua vida, a gente tem que organizar tudo e não pensar, eu vou criar uma holding, botar meu patrimônio lá e aí tá tudo protegido. Não tá. Não existe uma proteção, uma blindagem, mas existe uma proteção, existe uma forma da gente às vezes separar, né? As pessoas hoje, pelo menos até então, né, confundem muito e trabalham muito a questão da atividade de risco com o patrimônio. Então, eu faço aqui uma coisa na pessoa física, compro um bem, esse bem eu vou comprar na pessoa jurídica, e cria uma confusão toda de patrimônio, e quando vê o seu bem tá lá na empresa onde tem atividade de risco. Quando isso acontece, se tiver um processo da sua empresa, o seu patrimônio pessoal, mas que tá lá na pessoa jurídica, vai responder. Tá exposto do mesmo jeito, e é por isso que a gente precisa proteger. Então, eu vou separar a atividade de risco de patrimônio. E isso é legal, eu posso fazer isso. Existem os mecanismos para tanto, mas com muita consciência. Exatamente, e é importante também porque essa separação estratégica do patrimônio pessoal e do patrimônio societário, ela é relevante porque a holding não é instrumento de calote, ela não é. É proteção mesmo, então quando a gente consegue delimitar as coisas, criar barreiras que protegem, como a Nayara disse, não é blindagem, a gente dá uma segurança jurídica, inclusive uma discussão mais justa quanto aos débitos da pessoa jurídica mesmo em si.
Então, isso é importante. E, recentemente, Nayara, o que a gente tem ouvido de forma muito sensacionalista a respeito do fim da era holding ou não, é com relação à reforma tributária. A reforma tributária, a gente já está vivendo ela, a gente iniciou esse período de transição nesse ano 2026, mas a gente tem uma caminhada pela frente. E aí muitas coisas, muitos comentários surgem e nem sempre correspondem à realidade. Primeira coisa, a reforma tributária que a gente vive é a reforma tributária do consumo. Então, as empresas elas são impactadas por conta dos tributos que elas recolhem, que tem como base o consumo. E aí, no meio disso tudo, no ano passado, a gente teve a Lei 15.270, que traz algumas mudanças com relação à tributação das rendas e das altas rendas. E aí começa tudo, poxa vida, então agora como é que vai ser a questão da tributação dos dividendos? Vai ser interessante? Não vai ser mais? Acabou? O que eu vou fazer porque o ITCD também agora está sendo alcançado pela Lei 227, Lei Complementar 227, eu vou pagar mais imposto? A holding faz ou não faz sentido? Só que como a Nara disse, como a holding ela tem objetivos maiores, não é em razão da reforma tributária que ela deixa de ser interessante, pelo contrário, ela pode passar a ser muito mais interessante agora para fins de estruturação patrimonial. Só que não adianta a gente criar um planejamento tributário, todo um desenho societário e continuar agindo como se pessoa CNPJ e CPF fosse a mesma coisa. Exatamente. A holding não é capaz de blindar, né, de proteger dessa confusão patrimonial. Essa confusão patrimonial ela é altamente lesiva para aquelas pessoas que são os objetos da confusão, né? Para aquele empresário que está confundindo as coisas ali e não consegue depois se proteger. E acaba sendo uma mudança de cultura, de comportamento do empresário e entender, aqui é meu CPF, aqui é meu CNPJ, aqui está meu patrimônio, aqui está minha atividade de risco, a gente vai trabalhar isso. E é um trabalho contínuo, né? A gente não vira uma chavinha da noite pro dia. E é por isso também que a holding não é um produto de prateleira. Quando a gente ouve também esses anúncios, né, de constituir a holding com urgência para ontem, não é um produto de prateleira. A gente precisa entender primeiro a finalidade, a gente entender se aquela pessoa jurídica existe, como no caso que a Ana falou que já existia, se não existe, quais as formas a gente constituiu, que vai fazer sentido para aquele negócio. Ah, então tá bom. E aí nessa hora que eu entendo que é importante esse diálogo entre o societário empresarial com o tributário, não só com o advogado tributário que dá o suporte jurídico, mas também com o profissional da contabilidade, que traz a parte operacional prática. Porque eu posso criar um desenho maravilhoso, mas se ele não for praticável, não vai fazer sentido. Dali a um ano, eu tenho uma holding que ela é ineficaz, né? Sim, porque efetivamente, por mais que ela tenha sido criada, ela não foi vivida, né? Ela não foi efetivada. Outra questão que eu vejo muito e acaba vindo dentro dessa, é o fim da era das holdings por causa disso, se diz respeito à questão do ITBI, né? Da incidência ou não do imposto, quanto da integralização daquele bem no CNPJ, né? No patrimônio da holding. A gente vem de uma linha de discussão muito grande sobre isso, com entendimentos diversos dos municípios, chegando até o STF, com uma probabilidade de decisão que entendíamos que seria agora, né, no fim de março, e que não aconteceu. Exatamente. Quem aí tem atuação com as holdings imobiliárias está preocupado já faz um tempo, né? E o ITBI ele já está no cenário de discussão do STF um bom tempo. Primeiro foi com relação à questão da avaliação, né, dos valores levados em consideração para a base de cálculo do ITBI, que a gente tinha, né, e ainda tem, de certa maneira, uma divergência muito grande com os municípios. Então, quando o município faz uma avaliação, que a gente tem, poxa, mas a minha negociação foi em X e o município está avaliando em X vezes tantas vezes, e aí vem o STF e traz esse acalento para o contribuinte. Espera aí, município. Para você trazer uma avaliação diferente daquela do mercado que é praticado negocialmente, você precisa se pautar num processo administrativo que justifique. Então, hoje é muito comum a gente ver impugnações e lançamentos de TBI que diz assim, município, peraí, o valor negociado é esse aqui, ó. Por que você avaliou a maior? E o município, ele pode, se for o caso, reavaliar e a gente encontra situações em que há uma adequação. A gente traz um parâmetro de justiça com base no entendimento do STF. E agora, de novo, o ITBI com a discussão a respeito da incidência ou não quando há integralização do bem imóvel. Por quê? O artigo 156 da Constituição traz de maneira muito clara que a imunidade se aplica. Mas como na prática os municípios não observam, tanto que a gente tem essa divergência toda município a município, o STF vem para trazer uma pacificação. E o julgamento que vinha no placar favorável aos contribuintes de 4-1, ele foi retirado de pauta, né? A votação ela foi zerada, ela vai ser reiniciada por um destaque feito pelo ministro Dino, e a gente aguarda
aguarda aí a continuidade desse julgamento com uma expectativa muito positiva para os contribuintes. E a gente tem uma pacificação. Porque o ITBI, inclusive, hoje ele tem uma alíquota que os municípios praticam e ela é relevante para fins de arrecadação, sim. Então a gente entende também essa voracidade do ente público, né, em ter essa discussão. Mas a gente acredita que muito em breve a gente vai ter uma definição e uma pacificação com relação a isso. Bom, e até lá, se eu não tenho uma definição, eu tenho uma discussão. Se eu tenho uma discussão, eu posso o quê? Eu posso entrar com uma demanda. Exatamente. Eu posso discutir judicialmente. Exatamente. E como todo tributo também, tendo sido feito o lançamento administrativo, a gente consegue ter discussão primeiro na esfera administrativa, e município a município pode haver uma flexibilização no sentido de uma discussão que seja favorável e nem sempre judicializar, mas se necessário, é claro que é possível e devida à judicialização. Até tem se discutido com relação a isso por conta da decisão do STF e o que o tribunal pratica, que é a modulação dos efeitos. Então, a depender da decisão que o STF traga e seja positiva aos contribuintes, ele pode ali modular a partir de quando. Então, quem tem uma ação ajuizada pode ser mais interessante os efeitos, quem não tem, mas como a nossa cultura não é do incentivo à judicialização desprecavida, é sempre alinhar, observar com a sua orientação técnica, contábil e jurídica se vale a pena ou não. Ótimo. Então, assim, não é o fim da era das holdings. Não é mesmo. Holding é uma pessoa jurídica, ela vai continuar existindo, vai depender da finalidade que a gente quer dar a ela. Serve para proteção patrimonial? Claro, ela tem essa finalidade, mas ela precisa ser bem construída. Não basta eu criar uma pessoa jurídica, colocar todo o meu patrimônio lá, e aí eu sou sócia dela e sou sócia da minha empresa que tem atividade de risco. Não é assim. A gente tem que criar um planejamento de proteção. Ela também serve para sucessão? Serve para fazer um adiantamento de sucessão, evitar um processo de inventário? Sim, mas não basta eu colocar os meus filhos lá, sair dessa empresa. E a minha segurança? Exato. Né? Aonde que fica a minha segurança? Eu trabalhei a vida inteira, meu patrimônio está lá, entreguei na mão dos meus filhos. São meus filhos, eu confio, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E não é em questão de desconfiança, é em questão de proteção mesmo. Eu consigo proteger que terceiros não vão estar envolvidos, porque a atividade ali ela vai continuar crescendo, eu vou ter novos patrimônios. Então, se tiver um casamento, se não tiver, como que isso vai funcionar? Então, eu tenho que trazer também a proteção dos pais para quando faz uma doação dessas cotas, né, ou das ações dessa hold, a depender da Até porque os filhos podem mudar os planos, né, de vida, e muita coisa pode acontecer. A gente vê com muita clareza, né, Nayara, que esse planejamento todo para a constituição de holdings ou para a estruturação daquelas já existentes, um planejamento sucessório, inclusive, eles requerem, de fato, uma análise muito aprofundada. Uma análise jurídica muito aprofundada, porque a gente não fala de uma decisão que é só imediata, constituir uma holding hoje, que bom, amanhã eu verifico uma eficiência tributária, eu verifico uma proteção patrimonial, mas o que vem para frente, e essa perspectiva do que vem para frente, passa muito pelo aquilo que o jurídico, né, pelo aquilo que a legislação, o ordenamento jurídico diz pra gente que pode acontecer, que é dinâmico, como a gente está vendo. A gente está ali sujeito o tempo todo a mudanças de interpretação da lei. Então, se com o amparo jurídico a gente tem essa exposição, imagina sem. Então a gente responde, a gente conclui que não é o fim da era holding, mas precisa ser o fim da era do sensacionalismo, da desinformação e do equívoco da interpretação dessas ferramentas que são tão importantes para o seu negócio e para a sua família. Ótimo. Eu queria, porque eu adoro contar caso, eu adoro falar de coisas práticas, adoro. E aí eu queria trazer para vocês 2 exemplos. Um de um cliente que não fez e um de um cliente que fez, né? Esse cliente, a gente já vem conversando sobre isso tem muito tempo, mas existe uma resistência, são pessoas mais velhas, existe uma resistência financeira também, porque isso tem custos, e aí ele acabou segurando muito para se criar uma holding. E agora, né, tá no processo de criação, e nesse processo de criação, ele enfrenta um processo muito grande, assim, de um valor econômico muito alto, que já tá em fase final, já não tem mais para onde correr. E ele virou assim para mim e falou assim, no dia que a gente tava montando assim as estratégias, quando ele enxergou aquilo no papel, ele falou: "Nossa, se eu tivesse a holding, eu tinha o tempo para negociar agora. Não que eu não fosse pagar, eu sei que eu tenho que pagar, a empresa ela tem faturamento para isso, mas o meu patrimônio tá ali. Hoje, se ele me executar, ele vai pegar tudo, porque tá lá." Então, quando a gente montou a estratégia, foi quando ele enxergou no papel, vivendo essa dor, né, sofrendo isso, ele falou assim pra mim: "Se eu tivesse a holding, hoje eu tinha um momento para negociar, porque eu ia ter tempo. Ia iniciar uma execução, não ia achar um patrimônio, ia ter que pegar faturamento."
E de fato, né, ele demorou, ele entendeu, claro que a gente agora está cuidando disso, a gente já vinha conversando, tinha muito tempo, mas é cultural também. Né? O poder de escolha dele estava reduzido, né? Isso. O poder de escolha dele bem reduzido. E hoje E aí eu tenho uma outra cliente, um outro caso que eu acho muito interessante, que é sobre como que uma holding bem planejada e bem feita, ela traz segurança para todo mundo. Então, são umas clientes de fora que lá quando o pai e a mãe resolveram que iam começar um negócio, já criaram uma pessoa jurídica, já nessa roupagem de holding, sem chamar de holding, porque é bem antiga essa empresa mesmo. E aí eles criaram colocando lá todo o patrimônio, todas as participações e, ok, criaram a empresa. Com a empresa criada, doaram essas cotas para os filhos, mas fizeram uma doação onerosa. Estabelecendo o quê? Na falta do pai, quem que ia administrar? Na falta, né, do pai, como que ia ser o pagamento das despesas da mãe, pensando lá no futuro, na velhice. Hoje, né, só a mãe tá viva, o pai faleceu, mas essa mãe tem toda a segurança que todas as despesas delas está sendo devidamente quitada por essa pessoa jurídica, né? Os filhos hoje, detentores desse patrimônio, entenderam que para eles já não faz mais sentido manter a empresa, vão fazer o encerramento com a divisão desse patrimônio, mas mantendo as regras lá de proteção do pai e da mãe. Olha que bacana. Deu segurança para todo mundo. Sim, e foi muito mais fácil resolver, porque quando os filhos falaram assim, então tá bom, então a gente vai encerrar essa empresa, o que a gente vai fazer? A gente vai vender? Quem vai ficar responsável por isso? Ah, você quer ficar com esse bem? Então você vai ficar responsável pela despesa. Foi muito mais fácil, não teve confusão, não teve briga, porque não tinha caminho para se brigar. Planejamento. Bom, e com esses casos, fica aí para vocês a reflexão, né, sobre uma holding. Deve ou não ser criada? Quanto que ela é viável ou não? Troca uma ideia com o seu advogado. É isso aí, gente. Então, até a próxima. Muito obrigada. Até o próximo episódio, pessoal.